Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago para vocês mais uma história, mais uma experiência pessoal. Desta vez tem a ver com a Matrix, quando eu saí da Matrix, como é que eu fui parar a outra Matrix. É uma experiência que não é uma experiência direta e vocês já vão ver porquê. Porque esta experiência ocorreu durante o sonho. Mas eu tenho que vos dizer antes, tenho que vos pôr em contexto. Porque antes desta experiência tinham acontecido outras experiências. Pelo menos duas ou três. E antes de me acontecer uma experiência qualquer, o meu quarto enchia-se de uma energia que eu não sei o que era. E eu entrava, o próprio meu quarto entrava como se fosse uma linha de tempo. Eu não diria que fosse uma linha do tempo, mas eu entrava dentro de um bucle qualquer energético e, sinceramente, entrava, saía a minha consciência e realmente nunca entendi o que é que se passou, o que é que estava a passar naquele momento, o que mesmo hoje ponho-me a olhar para trás, o que é que estava a passar naquele momento. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa naquela altura, mas eu não tinha certeza. E tudo começou com há 6 meses atrás, antes de acontecer isso, que foi mais ou menos em 19 de novembro. 19 de novembro aconteceu. E depois, dia 21 de novembro, aconteceu outra experiência. E depois, mais para a frente, aconteceu outra. Depois, em janeiro do ano seguinte, aconteceu outra. E eu comecei, para vos meter em contexto, eu comecei a seguir uma youtuber. Uma youtuber que fala sobre códigos. Que iam descer códigos e como pronto, ia se passar alguma coisa, que algumas pessoas iam ser mais sensíveis ou menos sensíveis. Depois eles iam ativar qualquer coisa no Egito. Ela estava numa viagem no Egito, onde iam ativar não sei o quê, que iam descer de códigos. E eu realmente interessei-me por aquilo. Não sei porquê, apesar da mulher ser muito bonita, mas não foi por causa disso que eu fiquei a ver que me interessei pela informação. Mas sim, a informação em si, alguma coisa me estava a atrair. E eu, descida de códigos. Opa, por favor, outra vez esse engano que andam sempre aí a dizer, não é? Que agora vai descer uns códigos e algumas pessoas vão sentir, ou vai haver alguma transformação nas pessoas, ou no ADN humano de certas pessoas, e eu, prontos. Ok, vamos seguir esta referência, esta youtuber, e prontos, eu seguia. Por cada vez que ela fazia um vídeo, que ela postava um vídeo, eu realmente clicava logo para ver o que é que ela tinha a dizer. Porque realmente era interessante a informação que ela dava. E as experiências que ela estava a ter. E eu, prontos. E ela sempre estava a dizer que ia haver qualquer coisa em novembro. Em novembro ia haver códigos, que iam descer códigos, que ia haver umas energias meio esquisitas. E que, prontos, algumas pessoas iam ter que iam sentir isso. Mas eu, acredita, eu não estava com fé nisso, nada. Eu simplesmente estava curioso. Como eu sempre fui curioso, então estava a segui-la para ver como é que ia acabar a sua viagem, o que é que... A viagem dela tinha acabado em setembro, mas depois ela continuou com outros assuntos e eu fui a seguindo. Hoje em dia já não a sigo. Pronto, já não a sigo, já não me interessa o que ela tem para dizer. O, a informação que eu gostava simplesmente já foi embora. Agora ela fala de espiritualidade, sim, mas nada, é muito básico para as pessoas básicas. Básicas não, para os principiantes, para os que estão agora a iniciar, que estão agora a expandir a consciência. Para mim isso já não é a mesma coisa que estar a voltar outra vez para a primeira classe, não vale a pena, não é? Já não,
ok, sou capaz de ouvir um bocadinho o que ela diz, mas eu vejo logo que aquilo é muito básico e tal, salto logo e vou. Pronto, já não há maneira de eu ver mais os vídeos dela. A não ser que exista qualquer coisa mais de especial que ela vá fazer ou assim. E ela foi fazendo esses vídeos, eu fui seguindo, fui tendo mais curiosidade e realmente quando chegou mais ou menos novembro, um dia, no dia 19 de novembro, eu estava na cama, não é? Fui para a cama, adormeci e estava a ter um sonho lúcido, mas lúcido. E eu sabia que o sonho estava a ser induzido. Alguém estava-me a mostrar um montão de cenas. Por exemplo, não é que eu estivesse lúcido, é que eu tinha ido possivelmente para uma linha paralela, onde eu tinha morrido. Eu tinha morrido, eu tinha acedido, se calhar, a uma linha do tempo, não sei o que era aquilo. Eu estava morto, mas eu não sabia que estava morto. E eu estava sempre atrás da minha irmã, a tentar lhe dizer, olha, tenho a dizer as coisas, tentar resolver tudo o que eu tinha a resolver aqui na Terra e para depois me ir embora, porque já tinha morrido. Mas eu não sabia. Eu, pelo menos, eu estava sempre atrás dela para lhe dizer qualquer coisa. Mas eu, naquele momento, eu não tinha consciência que estava morto. Só mais tarde, que eu já vos vou contar, é que eu dei conta que estava morto. E durante essa, hum, essa experiência, foram-me mostrando outras coisas. Como, por exemplo, apareceu o planeta Terra. Mas o planeta Terra estava. Ok? Estava o planeta Terra e de repente o planeta Terra estava como ele era, se calhar, há uns milhões de anos atrás e depois começou-se assim a mexer até ao momento em que está agora. Como tu vês nos mapas, mais ou menos, viu-se a deslocar os continentes a ficar na posição que estão agora. Só que, para além dos continentes que nós conhecemos, havia outros continentes à volta. Uhum. E estão-me a mostrar tudo. E eu, ok. Como se fosse uma projeção. Foram-me mostrando outras coisas, foram-me mostrando. De repente eu vi umas montanhas, e eu fiquei a olhar para elas, e as montanhas de repente começaram-se a mexer. E essas montanhas se transformaram em gigantes, em seres humanos gigantes. Quer dizer, que é bem possível que muitas montanhas de hoje em dia realmente sejam humanos petrificados. Alguém os petrificou com alguma tecnologia. Conforme eu ia tendo ia passando para um lado, ia passando para mim, ok? Para dizer que primeiro eu via essas imagens e depois passavam para outro plano, onde estava eu a tentar falar com a minha irmã. Houve uma altura em que eu estava lá com a minha irmã e eu a levei comigo, mais ou menos, porque aquilo estava um bocado confuso. E eu mostrei para a uma casa onde eu estava, onde eu vivia, na casa onde eu vivia, e eu apontei para mim. Eu estava dentro de um saco preto de plástico, como desses da morgue, ou quando uma pessoa mete o cadáver dentro da bolsa preta, essas bolsas pretas, já estão a ver, não é? E eu estava lá e eu disse assim, olha, eu estou aqui, eu já morri, já há 3 dias que eu já morri, e que morri de cancro. Pelo menos foi a informação que me veio. Morri de cancro, eu estou morto, e pronto, estava lá a tentar dizer que eu estava morto. E foram passando, eu não, agora, deixa ver. Eu acho que veio mais informação, mas agora estou-me a tentar lembrar, porque eu simplesmente decidi fazer este vídeo e agora vamos lá ver como é que as coisas se vão dando. A ver se me lembro de tudo. E houve uma parte em que eu estava com a minha irmã. E eu estava lá a tentar dizer que eu tinha dinheiro escondido numa gaveta.
prontos, para que eles soubessem que estava lá naquela gaveta. E ela não conseguia. E aí foi quando eu vi que eu estava morto. Aí é quando eu decidi, cara, estou morto. Bem, também, no outro lado também soube, né? No outro lado é que me dei conta que também, afinal estou morto. Morri. E no outro lado, então, eu tentei, né, resolver os problemas antes de que partisse, porque eu não sabia que ia partir, nem sabia se ia acontecer alguma coisa. Eu simplesmente estava ali a tentar dizer as coisas, olha, né? Então está ali o dinheiro, está ali aquelas coisas, está ali pronto, tentar resolver tudo, deixar tudo resolvido. E o que é que se passou? Passou-se que naquele momento começou-me a puxar uma força muito grande, uma força muito forte, muito potente, começou-me a puxar para cima, a puxar, e eu, não quero ir embora já. E começou a puxar, e eu, filha da mãe, como já estava para ir, eu a fazer força para ficar na terra, e eu a ver a puxar-me, e eu, pronto, chegou a uma altura, já estava para ir uns 200, 300 metros no ar, e eu a tentar fazer força porque eu não queria me ir embora, porque ainda as coisas ainda não estavam resolvidas cá em baixo. Chegou uma parte, a força era tanta que eu disse assim, merda, tenho que me ir embora. Eu assim, prontos, né? Tenho que me ir embora, ok? A força já era tanta, já estava para ir a uns 500 metros no céu, e eu disse assim, ok, olhei para o lado, eu disse assim, olhei para cima, tentei ver a luz, aquela famosa luz branca, aquele túnel branco, não vi nada, não havia nada. E eu meti-me como uma imposição de super-homem e disse assim, ok, vamos lá embora. E bum! E de repente ficou tudo preto. Preto, tudo preto. E agora vem a parte mais importante. Vocês podem acreditar ou não, isso já é problema vosso. E como eu sempre digo, duvidem de tudo e de todos. Eu despertei-me dentro de um apartamento, em algum lugar, em outro metaverso, em outro mundo paralelo. Não sei onde é que era aquilo. Eu vi o apartamento, eu simplesmente levantei-me, eu estava deitado numa cama. Levantei-me, eu vi, era de noite, tinha uma persiana com uma, pronto, não toda, não estava fechada toda. Eu via a luz a entrar para dentro, mas era muito fraca. Era um quarto grande, devia ser um quarto, quase que eu diria que era uma sala normal. Eu estava naquela cama, levantei-me, eu olhei para o outro lado, no meu lado esquerdo, havia uma luz que estava ligada, que poderia ser muito bem da casa de banho ou de uma cozinha, e tinha uma porta que não era de 1,5 m ou 1,10 m, como são agora normalmente. Era uma porta maior, como se fosse uma porta de corredor, como se fosse da largura de um corredor. Não havia porta, mas havia uma entrada, como se fosse devia ser 1,5 m, 2 m. E depois, logo, estava assim, deste lado, né? E depois, deste lado aqui, vinha a luz. E eu levantei-me e dirigi-me para lá. Mas é como se eu tivesse morrido. Eu morri naquele lado, naquele mundo, ou naquela vida paralela, ou mundo paralelo. Eu morri ali e depois, simplesmente, fui para outro metaverso, onde eu estava a sonhar aquilo, lá embaixo. Eu estava a sonhar, ou estava a ter uma vida dentro do outro metaverso. O que quer dizer que é possível, ou estão bem, é bem possível que nós, os seres humanos, alguns, não todos, porque já sabemos que existem almas sintéticas ou os bots que são oriundos daqui do planeta Terra, que foram criados
para viverem aqui no planeta Terra, para se manifestarem no planeta Terra. Existem outros que vêm de outros metaversos. Ou de outros, vamos lá saber, de outros mundos. Que não é este. Que não é esta realidade. O que acontece, imaginem que tu estás num mundo tecnologicamente muito mais avançado do que este, mas muito, muito mais, onde a única coisa que tens que fazer é deitar-te na cama, porque já tens, ou tens a capacidade de viajar para estes tipo de jogos, né? Para estes simuladores. Tu vens aqui, vens jogar, vens experimentar uma vida e depois, quando morres, voltas outra vez e despertas lá. Que foi mais ou menos o que aconteceu. Eu vivi a vida, morri e depois fui puxado por uma força impossível de eu me resistir e simplesmente acordei do outro lado. Eu tenho outra experiência muito espetacular, muito parecida com esta, que vocês ainda vão ficar ainda mais com essa cara de espanto que estão a ter agora. Ou este gajo está maluco, não é? É incrível porque quando tu despertas, quando tu começas a sair desta Matrix, começa-te a aparecer muita informação, começa-te a dar muita informação. Quando tu começas a ter uma abertura para novos conhecimentos, quando começas a expandir muito a tua consciência, quando começas a estar aberto para outro tipo de informações, realmente começa-te a aparecer muita informação que tu dizes, uau, 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 eu estou a viver dentro do metaverso. E eu não sabia. Eu vou-vos contar outras histórias que eu ainda tenho 2 ou 3, que realmente podemos dizer que faz parte do meu grande despertar. Que não existe esse despertar espiritual. O despertar espiritual não existe, mas se vocês... Quer dizer, até pode existir em certas realidades, mas o verdadeiro despertar é quando tu sais da Matrix. Quando tu sais realmente deste mundo. Existem uns que têm os seus seres criogénicos dentro de contentores ou como é, dentro de qualquer coisa, né? De tanques, e estão lá criogenizados. Mas tu sais daqui e entras, tu continuas dentro desta Matrix, ok? Só que vais para outra e continuas a jogar o grande jogo. Só que outra coisa é tu saís deste universo, desta Matrix, deste grande simulador, e ir para outro simulador. Não estou a falar um simulador dentro deste simulador. Eu estou a falar sair deste grande simulador. Que é o que eu acho que me aconteceu. Porque nós precisamos de uma consciência para entrar dentro deste simulador. Eu, quando estou a falar deste simulador, eu estou a falar do grande simulador. E tu, para teres a consciência, é o veículo que tu precisas, no outro lado, para poderes interagir aqui. Mas, quer dizer, para tu poderes viajar dentro deste cosmos. E o que acontece depois? Acontece que essa consciência precisa de corpos para se manifestar. Então, eu entro dentro deste corpo humano e o que é que acontece? Manifesto-me. Consigo interactuar. A minha consciência consegue ter uma experiência dentro do simulador. Mas antes de entrar para aqui, e agora estou aqui um bocadinho a divagar, é claro que nós precisamos da alma, precisamos do corpo energético, precisamos do corpo mental, mas isso já começa a ser mais complicado, como é que isso se processa. Eu ainda não sei, nem me pus a pensar muito. Quer dizer, já me pus a pensar, mas foi um bocado difícil tentar saber como é que isto funciona. É assim que eu penso. A informação vai-me dando e eu vou tentando conectá-la. E eu agora estou-vos a passar também esta informação para vocês,
para ver se realmente vocês também chegam a alguma a outro tipo de informação, a outro tipo de conclusão, não é? Para ver se, mesmo com esta informação, vocês também despertem um pouco, porque não vivam aqui nesta Matrix. Esta Matrix é um jogo. Tu vens aqui, jogas e não tens que te identificar a 100% com este corpo. Tu não és este corpo. Tu nem sequer te devias de identificar com este corpo. Mas para tu teres a experiência deste corpo, tu tens que te identificar como tal. Mas tu não és. Eu tenho que vos contar outra experiência, não agora, mas se calhar no próximo vídeo, em que eu vou-vos falar da noite escura da alma, que é um processo que todos nós vamos ter de passar, aqueles que, prontos, que vão ter de expandir a consciência, que vão ter de despertar. É claro que existem muitos despertares. Eu já despertei muitas vezes. O que vocês dizem de despertar espiritual, eu já tive vários despertares espirituais. Coisa que eu não digo que são espirituais. Isso, pronto, cada um vive dentro da sua realidade. Para mim, a espiritualidade não existe. Mas, quando eu vos contar as próximas experiências, vocês vão entender aquilo que eu vos estou a dizer. Ou se calhar vocês vão entender um pouco mais o que se está a passar com vocês, ou um bocadinho mais este mundo. Como é que como é que nós podemos interpretar este mundo? Ou tentar ligar alguns pontos que tu não sabes, né? Que não consegues, porque não tens a informação. A mim também me falta muita informação, mas mesmo muita. Eu tenho, é assim, os próximos vídeos eu vou contar assuntos muito sérios, de interferências que eu tive durante a noite, que até mesmo militares que tentam interferir, ou que são eles mesmo que estão a interferir e que estão a induzir estas memórias, ou estas imagens, estes filmes, que pode ser muito bem isso, porque eu já me apercebi que realmente existem interferências de militares que têm tecnologia altamente sofisticada. Também existem outros que podemos dizer que são seres interdimensionais, que têm muita tecnologia, que têm naves, que também interferem nas pessoas que estão a despertar, começam a despertar e eles não querem que estas pessoas despertem porque podem ser, né, podem ser perigosas, podem despertar outras pessoas também. E é bom que também eles não tenham este tipo de informação. Se eu vos contasse pelo que passei quando comecei a despertar, posso dizer que sofri muitos ataques. Bastantes ataques. É claro que isto, só as pessoas que passam por isso é que me vão entender, porque qualquer outra pessoa que não tenha passado ainda pelo processo de despertar vai taxar as outras pessoas de loucas ou de qualquer outra coisa. Bem, amigos, é difícil dar a cara, é difícil uma pessoa contar estas experiências e meter. É bem assim, eu não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder, porque não tenho família. Ok? Não tenho mulher, não tenho filhos. Ninguém vai apontar para os meus filhos ou para a minha mulher que este homem aqui está louquinho da cabeça. Então eu não tenho nada a perder. Não tenho mesmo nada a perder. Então, por isso é que eu estou a dar a cara. A mim também os meus amigos não me interessam. Se eles acreditam ou não, se eles comecem a pensar de maneira diferente ou se eles se afastarem de mim. Para mim isso é cagativo, por assim dizer. Por isso, meus amigos, esperem pelos próximos vídeos, porque vão ser bastante interessantes. Vou falar sobre uma iniciação que eu tive, que eu não sei o que é que foi. Depois outra, que depois dessa, vai ser tudo. Essa eu vou contar tudo seguido. Não vou
Não vou estar aqui a fazer um vídeo e depois outro vídeo. Não, vou contar a experiência que eu tive ali. Depois vou contar no que eu tive no dia a seguir ou 3 dias depois, em que depois eu me tornei em algo, que depois eu já vos conto. Tenho que vos contar sobre o metaverso, tudo o que me contaram sobre o metaverso, sobre o que realmente querem fazer, sobre o que é que eles têm preparado para as pessoas, para as almas, para as consciências, que não é nada bom. Que eu já contei em um vídeo, no primeiro vídeo ou no segundo vídeo que eu postei, que é que não é como sair da Matrix, ou é? Talvez seja esse. Já contei um pouco, mas desta vez eu vou contar a história, a experiência que eu tive, aonde me contaram, eu tive a experiência de experimentar tecnologia, mais ou menos a tecnologia daqui a 10 anos, mais ou menos. Tecnologia ou 10, ou daqui até ao ano 2050, mais ou menos. Experimentei alguma tecnologia, não me lembro de nada, não me lembro de muita coisa sobre essa experiência. Eu sei que essa experiência durou-me 6 horas, 6 horas. Mas depois eu conto-vos ao pormenor. Não, quer dizer, não há muito para contar, mas porque eu não me lembro, eu só me lembro de se calhar de 0,0001% de toda a experiência, o que foi uma pena. Mas eu cheguei a outro tipo de conclusões mais tarde, quando tentei me lembrar de tudo e começou-me a vir informações, ou comecei a deduzir aquilo que realmente, o que é que havia por trás de toda essa tecnologia. Bem, meus amigos, não vos faço perder mais tempo. Espero que tenham gostado da história e, por favor, deixem-me aí um like ou deixem-me ver o que é que as vossas opiniões, escrevam as vossas opiniões aí em baixo e até aos próximos vídeos.